Boa noite a todos. Que prazer estar aqui com vocês para receber o nosso sábado, né? Eu sempre sinto assim o meu coração cheio de alegria e cheio de força quando eu tenho a oportunidade de abrir a palavra de Deus como a gente vai fazer hoje. Mesmo quando eu estou cansada, mesmo quando eu estou desanimada, quando eu abro a palavra de Deus, ela me dá uma alegria. E eu queria poder ensinar essa alegria para os meus alunos. Ser feliz lendo essa palavra. Nós vamos estar estudando juntos os capítulos 7 e 8 de Gênesis, dando sequência ao que vocês têm visto até aqui. Nos capítulos 7 e 8 nós temos a história do dilúvio. E vocês já falaram sobre Noé, certo? E sobre a sua família. E sobre o julgamento de Deus. Como a gente está com o tempo um pouco curto, em vez de vocês lerem sozinhos, separados, eu vou estar lendo junto com vocês. Mas a gente vai estar lá, na palavra. Então abram as suas Bíblias comigo em Gênesis 7. A gente vai começar por ali. Eu não vou estar lendo os 2 capítulos em sua inteireza, né? A gente vai estar se concentrando em alguns versos. Eu coloquei ali só para referência, onde a gente vai se concentrar a maior parte do tempo. Mas eu vou orientando vocês conforme a gente for lendo, tá bom? Vamos começar com mais uma palavra de oração? Orem comigo. Pai amado, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Abre agora os nossos olhos e os nossos corações. Eleva-nos, Senhor, para olhar para Ti e entender-Te de uma maneira além do que a gente faz no dia a dia. Que esse possa ser apenas o primeiro passo, numa compreensão maior de Ti, num sábado prazeroso, celebrando a Tua presença, o Teu amor e o Teu cuidado. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Muito bem, começamos o capítulo 7 e está tudo pronto, certo? Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. É interessante que Deus descreve essa justiça de Noé em face de 2 coisas. Primeiro, Ele mesmo. Você tem sido justo diante de mim. Você tem sido justo no nosso relacionamento. E segundo, no meio desta geração. A gente já sabe que Noé vive numa geração que não é a melhor geração. Uma geração cheia de violência. E Noé se destaca. Ele é justo. Deus vê a justiça dele. E Deus vê a diferença dele entre toda essa geração. Uma das perguntas que eu queria que a gente ponderasse enquanto a gente lê esses 2 capítulos é: por que exatamente foi enviado o dilúvio? O que era o dilúvio? Qual era o seu propósito? Ele serve de juízo? O que Deus está fazendo? E o que a gente pensa de Deus quando a gente lê textos como o do dilúvio? Muitas vezes na nossa interpretação bíblica, a gente traz mais do que a gente é e do que a gente tem para a Bíblia do que a gente tira dela, o que ela está dizendo para nós. Então a gente precisa ler com muito cuidado. A gente precisa ler buscando o que a Bíblia tem para dar para mim, não o que eu posso trazer para a minha leitura da Bíblia. Noé é o único justo diante de uma geração que foi marcada por violência. Às vezes a gente também conta, por mais que a gente conte para as nossas crianças a história do dilúvio de Noé na arca, a gente enfatiza todos os animais, certo? Mas quando a gente fica adulto, a gente esquece. Só que os animais são altamente enfatizados nesse texto. Que Deus fez questão e teve o cuidado de preservar cada espécie, cada animal, de todos os que existiam, que cada um deles entrou na arca. E a gente vai ver isso também. Os animais como parte do plano de Deus, para o cuidado, para a renovação da terra. Vamos ler do verso 2 ao verso 5. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea.
Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o que o Senhor lhe ordenara. Já nesses primeiros versos, a gente percebe uma sequência de palavras que nos lembram um outro evento. Eu vou repetir as palavras. Animal, 7, macho e fêmea. Aves dos céus, 7 dias farei chover. Do que essas palavras lembram? Qual é a outra passagem que tem todas essas palavras? Criação. Exatamente. Só que o que a gente está vendo aqui não é bem criação, mas um evento altamente ligado com criação. Essas não são as únicas palavras, mas a gente vê muitas. O que está acontecendo, na verdade, acho até que alguém já falou, é uma descriação. Muitas vezes a gente lê a história do dilúvio como uma história de juízo e destruição. Só que destruição deturpa o propósito de Deus para o que Ele está fazendo nesse momento. Destruição tem uma conotação negativa. Descriação joga a ideia de uma coisa que precisa ser refeita, recriada. Descriação leva a gente para um estado inicial e dá para a humanidade uma segunda chance. Uma chance de começar de novo. E é isso que a gente vê. Eu coloquei no quadro para vocês poderem visualizar os paralelos que existem entre as palavras e o que estava ali antes. Primeiro, 7, o número 7. Os 7 dias da criação. Aqui o número se repete várias vezes. Tem mais de um ciclo de 7 dias. Farei chover. A gente vê lá em Gênesis 2:5, ainda não havia chovido. E de repente, a gente chega num ponto em que vai chover. Se a gente segue lendo, a gente vê outras palavras e outras situações. Conforme eu for chegando, eu vou apontando para vocês esse processo de descriação que está acontecendo. Vamos ao verso 6. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Mais um período de 7 dias. O período de criação em Gênesis tinha um período de 7 dias para o começo da vida na terra. Um período de criação onde você tem tudo novo, a cada dia. Aqui não. Aqui a gente tem um período de espera. Espera para ser desfeito tudo o que Deus tinha feito na ocasião da criação. É interessante que 2 vezes se repete a idade de Noé. Uma vez ela é falada de uma maneira geral, Noé tinha 600 anos, no verso 6. Mas se vocês olharem para o verso 11, repete. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Essa referência coloca o evento do dilúvio num ambiente histórico. Ele marca o começo da única forma que o começo pode ser marcado, que é através da vida daquele que vai sobreviver. Aquele que vai é demonstrar essa raiz, essa âncora, esse link que ele tem com o período histórico da vida dele. E fechar para a gente. Esse ponto também é interessante e a gente vai estar falando um pouco de outros dilúvios, outras histórias do dilúvio. As histórias mesopotâmicas.
os mesopotâmios também lembram o evento do dilúvio. E eles também deixaram registrada essa história para nós. Mas é muito interessante ver nas diferenças como é que eles lembram desses eventos. Como é que eles retrataram os eventos que aconteceram da época do dilúvio. Voltemos ao verso 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Esqueci de terminar meu pensamento, na verdade. Nessas outras histórias do dilúvio, você não tem uma raiz histórica, você não tem um link com um momento histórico, a idade de alguém específico, dentro das histórias do dilúvio. Tem uma lista, a lista real sumeriana, que lista os reis da Suméria, uma das regiões mais antigas da Terra. E nessa lista eles fazem uma divisão entre reis antes do dilúvio e reis depois do dilúvio. Mas as pessoas que participaram no dilúvio não têm essa marcação de data como tem aqui em Gênesis, esse link com a história. No verso 11 a gente também vê a segunda parte da descriação, uma imagem muito forte que liga diretamente com a criação. No momento da criação, Deus separa as águas, Gênesis 1, 6 e 7. E ele põe águas acima do firmamento e águas embaixo do firmamento. Quando as portas do céu e as fontes de água da terra se rompem, elas se juntam novamente. Então as águas que foram separadas para a organização da criação agora estão juntas. Elas vão, eventualmente, cobrir toda a terra, assim como no começo a terra estava coberta de água. Então, ao se romperem essas fontes de água, verso 12, houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Verso 13, nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão, sua mulher e as mulheres dos filhos. Quando a gente lê assim por cima, às vezes dá a impressão que eles entraram naquele mesmo dia. O Senhor fechou a porta atrás dele. Essa cápsula, essa semente de criação, que olha só, a expressão fôlego de vida, aparecendo no ato de descriação mais claramente, aqui no verso 22, mas a gente já chega lá. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. No verso 18 a gente lê: predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Essa palavra no verso 18, a palavra predominava, ela vem de uma raiz hebraica, gever, giber, que significa lutar. As águas prevaleceram sobre a terra num senso militar. Elas tiveram vitória e elas realizam o processo de descriação. E aí você tem um contraste de novo entre a destruição ou a descriação e o processo de criação que está ali naquela semente, numa esperança de preservação. As águas predominaram sobre a terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. As águas não prevalecem sobre essa cápsula de vida que Deus tem separado. Aí repete no 19, prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra. As águas continuam tendo vitória no seu processo de descriação, até que elas cobrem até o alto dos montes. No verso 20 lemos: 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertas. O verso 21 começa o resumo do processo de descriação. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos, animais selváticos, todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. No verso 22,
tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Uma linguagem que é altamente inclusiva de todos os seres vivos que estavam fora da arca. Olha a referência no verso 22, porque ele diz tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas. A expressão usada para indicar quando Deus deu o fôlego de vida nas narinas do homem. E assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, foram extintos da terra. Mas não para aí, né? Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. A esperança da continuidade é preservada. E a esperança está naquelas pessoas que sobreviveram dentro da arca. Vamos parar aqui por um momento para vocês ponderarem. A gente está muito acostumado com a história do dilúvio. O que a gente vê nela? O que você individualmente vê nela? Já parou para pensar? Como ela faz você se sentir? O que você pensa de Deus quando você lê essa história? Que tipo de Deus descria tudo o que Ele criou, aparentemente tão pouco tempo depois de ter criado? Por quê? Um dos motivos para a descriação de Deus vai ser uma recriação. E a gente vê essa linguagem aqui também. A gente viu que já tinha sido preservado dentro da arca tudo, cada categoria de animal, segundo o seu tipo, haviam sido preservados. E aí Deus começa de novo. Quantos de vocês já desejaram ter uma segunda chance? Aqui está a segunda chance que Deus está dando para um planeta inteiro. Aí recomeça. Um dos sinais do recomeço é que nesse momento em que a terra está coberta de água, vem um vento e sopra sobre as águas. Só que a palavra vento, ruach, é a mesma palavra que espírito. Assim como o Espírito de Deus pairava sobre as águas naquele momento inicial, logo antes da criação, aqui também um vento sopra sobre as águas. E é o primeiro indício de que a recriação está começando. Aí há uma separação das águas de novo. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas dos céus. Há uma separação entre águas e águas, assim como no começo. E olha que interessante. A arca repousou. Já tinham reparado nessa palavra? Ela fica no capítulo 8, verso 4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Um processo um pouco acelerado. Mas o Espírito vem, a recriação vem, a preservação da vida vem. E aí vem o repouso da arca. Nas mesmas palavras, a raiz usada para esse repouso, ela é contida no nome de Noé. Noé traz conforto, traz repouso. E Noé também, ou a palavra também, indica esse repouso que é usado em Êxodo 20, 11, dentro dos 10 mandamentos. A gente também tem paralelos com o sacrifício, que a gente vai falar mais daqui a pouco. Noé levanta um altar e faz um sacrifício para o povo. Para o povo não, para Deus, desculpe. Assim como a gente tem o sacrifício inicial, o primeiro sacrifício contido mencionado pelo menos em Gênesis 4. Agora, esse verso é o verso que fica exatamente no meio. O processo de descriação e depois o processo de recriação. O que acontece no meio? Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca.
Esse lembrar não significa que Deus esqueceu porque ele tem a memória fraca. Esse lembrar é o mesmo lembrar que ele colocou no mandamento do sábado. E quando ele falou para você, lembra-te do dia do sábado para o santificar, ele estava dizendo para você, lembra-te que eu e você temos um relacionamento e a gente tem um encontro marcado no sábado. Então aqui Deus lembrou que ele tem um relacionamento com a humanidade. Porque ele nunca esquece da gente. Em momento nenhum aquela arca ficou desamparada. E esse é um momento de virada. Eu queria compartilhar com vocês algumas comparações com os mitos da antiguidade. Eu quero fazer essa comparação porque pessoas têm interpretado o evento do dilúvio de maneiras diferentes. Por exemplo, eu vou realçar algumas coisas bem específicas por questão do tempo. Eu perguntei por quê? Por que veio o dilúvio? Qual a motivação de Deus? Será que ele é só um juízo? Na Bíblia, o dilúvio vem por causa do pecado e violência do homem. Nos mitos da Mesopotâmia, o dilúvio vem porque a humanidade faz barulho. Noé é justiça, porque ele andava com Deus, ele era justo diante de Deus. Mas nos outros mitos, o herói é escolhido arbitrariamente. Ele é um favorito de um Deus. A gente tem muitos detalhes que são iguais. Outro detalhe importante, a salvação. Em todos os mitos mesopotâmicos, a salvação é secreta, ela não faz parte do plano de destruição. Mas para Deus, ela faz parte. Porque salvação era o plano real de Deus. A gente vê isso na bênção, na recompensa que aparece no final. Na maioria dos mitos mesopotâmicos, a recompensa vem na forma de imortalidade, que é dada para uma pessoa, o sobrevivente da arca. E não é todo mundo que estava na arca. É só a figura que tem outro nome, mas que representa Noé. Na bênção bíblica, a gente tem uma aliança que não vem com uma pessoa só, mas que através de uma pessoa só, atinge todo mundo. Como é que você vê Deus através do fato do dilúvio? Repara que no final também, eles sempre contam de um sacrifício. O sacrifício, por exemplo, ali a gente tem o épico de Gilgamesh com o qual eu estava comparando. O sacrifício ali é um sacrifício de apaziguamento. Os deuses, quando descobrissem que tinham sobreviventes, iam ficar bravos. Então o sacrifício é feito para apaziguá-los. Só que o sacrifício de Noé é um sacrifício de gratidão. E não é um sacrifício de gratidão porque ele ficou vivo. Às vezes a gente pensa que é isso. Mas do mesmo jeito que a recompensa da humanidade, a recompensa do dilúvio é para a humanidade inteira, a gratidão também é para a humanidade inteira. No final do capítulo 8, a gente lê que quando Noé levantou esse altar, o Senhor reage de uma maneira muito positiva. O Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Esse sacrifício não apaziguou a Deus. Esse sacrifício foi um reconhecimento de Noé, que o plano da salvação de Deus permaneceu intacto, apesar dele ter dado para a gente uma nova terra, uma folha em branco e uma nova chance de recomeçar. A terra foi limpa de toda a sua violência, mas o coração do homem não mudou. E Deus repete no verso 21, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio do seu coração desde a sua mocidade. Ele já não tinha falado isso? Esse não era o estado da humanidade antes do dilúvio? Infelizmente, o estado da humanidade não mudou. Mas Deus eliminou a violência trazida pelo nosso estado.
Deus renovou a terra, dando uma nova chance da gente pôr em ação, dele pôr em ação o plano da redenção, que permite a entrada do Messias no tempo certo, para renovar a nossa terra de uma vez por todas. O verso 22 do capítulo 8 acaba com uma promessa. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Só que essa promessa não é que Deus não vai mais destruir a terra. Essa promessa é que um dia Deus vai destruir a terra. Que a terra não vai durar para sempre. E que quando Ele fizer ela de novo, aí a humanidade vai estar restaurada. A humanidade vai ter uma chance de começar de novo, num lugar onde o desígnio do nosso coração não é mal continuamente. Essa é a promessa que está no meu coração. Esse é o lugar pelo qual eu anseio. E que a gente pode, no sábado, ter uma experiência de estar junto de Deus de uma forma a lembrar e comemorar esse lugar que está para vir. Amém? Que Deus abençoe vocês.